Me diga, isso não é desvio de conduta, doutor Miguel? Por acaso? Que comportamento é esse de um presidente de uma instituição que teve, vamos dizer assim, as suas origens, apesar de ser pentecostal, mas nas dependências de uma igreja batista tradicional? É muita incoerência, meu irmão. Com certeza. Então, o senhor falando isso aí, eu me lembrei agora. Muito bem levantado, Josué. Agora, Josué, eu te digo uma coisa. As pessoas que estão nos ouvindo podem perguntar assim: e quando o senhor ganhar os seus honorários através de alguma ação contra a igreja, o senhor vai botar no bolso? Eu digo não. Porque esse dinheiro, para mim, ele vai pegar fogo. Esse dinheiro, para mim, é dinheiro sagrado. Eu não quero pegar um centavo da igreja. Eu não. Qualquer honorário que eu venha a ganhar, Josué, eu assumo esse compromisso. Já falei com os colegas advogados que trabalham comigo. Esse dinheiro, para mim, Josué, por isso que eu critico tanto, é sagrado, Josué. Isso é o suor de pessoas que passam fome e necessidade. Então, eu assumi o compromisso com meus colegas, já disse a você qual é o compromisso, de, sendo pago pela igreja, pelo presidente, não. Se tiver lá depositado o nome do presidente, aí esse vem para o meu bolso, porque é dele. Agora, se tiver lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu já acertei com Josué e com outros irmãos. O dinheiro que for destinado, que eu não vou dizer o valor, mas tem causas que com certeza eu vou ganhar, eu já acertei com alguns irmãos. Vamos complementar esse valor, chegar a um valor razoável, que a gente possa encher a sua caminhoneta de cestas básicas. Vamos falar com alguns líderes de congregações da Assembleia de Deus que pagam seus dízimos e vamos destinar essas cestas básicas a esses irmãos. Ele vai proibir. Não, mas não pode. Ele é tão audacioso não que pode, ele vai não dizer: o irmão que receber cesta básica, eu estou devolvendo para esses irmãos o dinheiro que ele paga. Então, é um compromisso, e quando a gente fizer isso, a gente não vai fazer isso escondido, a gente vai usar e vai chamar os irmãos e vamos distribuir cestas básicas a quem está necessitado. Por isso que a minha crítica, as minhas denúncias, Josué, é por conta desses atos que fazem desmerecer a credibilidade dos membros, fazer com que os membros parem e vejam que estão subestimando vossos entendimentos e sabedoria. Não subestimem os membros, os jovens da igreja. Eu não ficarei, Josué, com um centavo da igreja, porque eu não preciso. Embora o seu custo tenha sido grande. Muito grande. Mas eu hora, combustível, tempo dos advogados, trabalho. Porque esse dinheiro é sagrado. Era um dinheiro devidamente merecido. Merecido, mas eu não quero. Não quer não, doutor Miguel? Não quero. Já Quer falei, dizer que o senhor vai... Vou destinar todos os honorários que eu ganhar através de ações, certo? Que estão rolando aí. Esse dinheiro eu vou destinar para os irmãos pobres da igreja, porque seria um contrassenso meu botar esse dinheiro no bolso. Eu jamais faria isso. Meu irmão, que coisa, viu? Porque é dinheiro de suor, de lavadeira, de funcionário público. Doutor Miguel, que coisa tremenda. Quer dizer, deixa eu dizer aqui, o povo coloca o dinheiro nas salvas, vai para o tesouro da igreja, nas mais diversas formas de arrecadação. Ele usa esse dinheiro para processar Josué, para processar Giovanni Cardoso, para processar Silvio Moura e tantos outros aí. O senhor nos defende, obviamente, ganhando os processos, né? O senhor vai fazer jus aos honorários esses pagos pelo dinheiro da igreja que ele usa, não usa o dinheiro. E aí o senhor pega esse dinheiro, reverte para onde não deveria ter saído. Exatamente. E como é que fica Deus nesse caso, meu irmão? É porque são chamados meu irmão, de honorários sucumbenciais. Isso é muito sério. Eu posso dispor desses honorários, entendeu? Porque quando um advogado ele ganha um processo,
Aí o juiz condena a outra parte a pagar esses honorários. E um dos processos que já está em segunda instância, nós ganhamos. Eu não vou dizer o valor, mas é um valor considerável de honorários. Se vir através do tesouro da igreja, aí eu vou reverter para a própria igreja através de cestas básicas. Isso é um compromisso meu. Compromisso seu. Quer dizer, o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Se tirou 50 mil em 2014... Para a campanha política. Para a campanha política, ou seja, queimou, torrou esse dinheiro para produzir caminhos, vamos dizer assim, doutor Miguel, que serviram para que ele se desviasse mais ainda. Então, esse dinheiro foi para a campanha política. E agora, o dinheiro da igreja também, ele tira para processar irmãos, que é um dinheiro indevido, e aí doutor Miguel devolve para... Farei isso, José. Farei isso porque eu não ficaria com a minha consciência tranquila se eu colocasse esse dinheiro no meu bolso. Eu não ficaria. Eu sou sincero a você dizer. O senhor dizendo isso eu aí... Eu não vou fazer isso jamais. Agora, queria que as pessoas que estão ouvindo fizessem uma reflexão. Que a entidade, pessoa jurídica, igreja centenária, ela, como pessoa jurídica, não persegue ninguém. Ela está pagando as loucuras do presidente. Eu digo loucuras por quê? Porque quando se movem mais de 10, 15 ações contra membros da igreja, eu chamo isso de loucura. É loucura. E, inclusive, esse erro, eu acho que o próprio Deus permitiu que ele errasse. Está entendendo? Porque foi através da loucura dele que a gente teve conhecimento de muitas coisas. Então eu acho que o próprio Deus permitiu que ele fosse imbuído de ódio, deixasse o coração dele se encher de ódio contra esses irmãos e fizesse uma perseguição insana. Da mesma forma que Saulo, cego, perseguindo os cristãos, cheio de ódio no coração, Faraó também, cheio de ódio no coração, perseguindo o israelita, foi permissão de Deus. Exatamente. Então, eu reputo que essas loucuras, essas decisões da direção em atacar esses irmãos, foi obra de Deus. Deus permitiu que ele, utilizando do poderio, fizesse isso exatamente porque até então, irmãos, ele estava escondido, ninguém sabia desses detalhes, ninguém sabia de crime eleitoral, ninguém sabia de participação em rachadinha, ninguém sabia que ele era o dono da Rede Brasil, ninguém sabia que ele arrecadou milhões e milhões para o megatemplo, ninguém sabia desse conluio dele com o ex-governador para botar a Odebrecht para construir. Então Deus permitiu que tudo isso viesse à tona. E eu alertei, e outras pessoas também alertaram, inclusive disseram a mim: Miguel, se o pastor ignorasse tudo isso já tinha passado. Eu digo, mas a gente trabalhou em cima do que ele fez. A gente, em um momento, entramos com alguma medida que não fosse originada dele próprio. Então a gente tinha que fazer defesa. Então, nessa defesa, a gente foi necessário expor a podridão dos bastidores, que, infelizmente, se não fosse essa ânsia dele em perseguir, em calar, porque ele tem essa personalidade, a personalidade de, se alguém me criticar, eu calo na marra. Foi o que aconteceu com alguns pastores que simplesmente deixaram o ministério. São pastores que ou seguia as orientações loucas dele, ou tinha que sair. E a fatídica nota informativa dada pelo filho, eu digo fatídica, porque foi daquela nota dele que ele colocou na mídia como resposta, que a igreja iria tomar providência contra as pessoas que estavam caluniando a igreja. Veja que situação. Foi depois daquela nota dele que se pipocou tudo isso. Até hoje,
Veja o que eu estou dizendo. Até hoje não lançaram outro informativo. A igreja vindo a dizer, olha, a gente veio aqui dizer que isso aqui não é verdade, que esse dinheiro não foi arrecadado, que a Rede Brasil não é do pastor presidente, que esse terreno a gente não ia construir, que isso é invenção do pessoal, a gente fez a maquete ali, mas aquela maquete só foi para a gente sonhar que iria construir. A igreja deveria, porque, Josué, eu nunca vi, Josué, uma igreja não prestar contas do que entra e do que sai. Nenhuma associação. Nenhuma associação. Você veja as associações que a igreja é reputada como uma associação. Deveria sim prestar contas. Ele não presta contas de nada. Nem o que manda para o exterior. Para as missões, ele não presta contas. Então, o membro deve saber, se eu dou a minha contribuição, mas eu tenho que saber que tem gente que bota até assim numa planilha, no quadro, olha, foi entrado tanto, a gente gastou tanto com o funcionário, com o imposto, tem que ter o balancete com o balancete. Nenhum membro da igreja sabe. E eu acredito que, se isso fosse transparente, em se havendo diminuição ou queda de arrecadação face, né, a grandes despesas eventuais, todo mundo contribuiria. Quem não contribuiria, doutor Miguel?